Salve galera do Segundo Avicena, tudo bem com vocês? Hoje a gente vai quase terminar o livro 1B. Veja bem, semana que vem eu fecho esse livro, mas sem atropelar nenhum assunto, tá legal? Então a gente vai estudar hoje grandezas escalares da eletrostática. Potencial, energia, potencial elétrico, trabalho da força elétrica. Onde está esse assunto? A teoria está na página 108, exercícios na página 120. Então vamos devagar aprender um pouquinho sobre grandezas novas da eletrostática. Tá legal, moçada? Então vamos lá. Uma grandeza escalar não é mais vetorial aqui, é mais fácil. Só que é extremamente abstrata, mas eu vou tentar com certeza que vocês entendam tudo a respeito disso. Eu tenho uma carga elétrica pontiforme, tamanho desprezível, pequenininha, fixa num ponto no plano do papel. Em torno dessa carga, em torno dela, nós temos o campo elétrico, que nós já representamos na aula passada pelas linhas de força. Se for uma carga positiva, as linhas de força ou linhas de campo saindo da carga, nascendo nela, se for negativa, chegando nela. Isso nós já vimos. Quando a gente tem o campo elétrico, se você colocar uma outra carga, essa outra carga vai receber a força elétrica, tudo bem? Já vimos também. O que eu vou ver agora com vocês? Uma grandeza chamada potencial elétrico. A gente já estudou lá na eletrodinâmica, lembra da corrente elétrica? Que para ter corrente elétrica em um condutor, é necessário que haja entre dois pontos desse condutor uma diferença de potencial elétrico, DDP. A gente usou a letra U para representar. É graças a ela que as cargas podem se movimentar. Então, se eu tenho uma carga fixa num ponto, esse outro ponto P, a uma certa distância conhecida da carga quesão, eu vou ter a grandeza potencial elétrico. Aqui é um ponto, moçada. O que é isso, então? É um nível de energia potencial associado a um ponto do campo elétrico. Estou dando a definição, bem devagar. O que é potencial elétrico? É a medida do nível de energia potencial associado a um ponto do campo elétrico. Como é que eu represento e calculo, então, no ponto P, esse potencial? Primeiro, não tem direção, não tem sentido. É uma grandeza escalar. Então, eu posso escrever assim, ó, no ponto P, o potencial elétrico representado pela letra V maiúsculo, põe Vzão, depende da constante do meio, do valor da carga com o seu sinal, inversamente da distância do ponto até a carga. É assim que a gente determina o potencial de uma carga em um determinado ponto ao redor da carga. Eu vou escrever tudo isso. Então, esse V maiúsculo, V é o potencial elétrico. Potencial elétrico. Medido em volts, a gente já estudou. K é a constante elétrica do meio. Constante elétrica do meio. É dado. Ninguém vai decorar, não. No vácuo, 9 vezes 10 a nona, Newton, metro quadrado, por coulomb ao quadrado. Q é a carga elétrica. E D é distância
Da onde? Da carga ao ponto. Da carga ao ponto estudado. Vamos lá, moçada. Unidades de medida. O potencial é medido em volt, assim como a diferença de potencial, DDP. Essa constante é Newton metro quadrado por Coulomb ao quadrado, é dado. A carga é medida em Coulomb e a distância é metro. Eu vou lembrar vocês que é uma grandeza escalar, tá legal? Ó? Grandeza quer dizer que ela tem sinal. Campo elétrico e força elétrica não tem sinal, aqui tem. Grandeza escalar. Significa se a carga elétrica for positiva, se a carga, no caso, tiver falta de elétrons, o potencial será positivo. Se a carga elétrica for negativa, o potencial V também será negativo. Tá legal? Então, o potencial elétrico depende, na verdade, da carga elétrica. Eu quero aproveitar, eu vou desenhar com vocês um gráfico de como é. Vamos lá, moçada? Um gráfico de potencial em função da distância. Faça comigo, ó, um gráfico para uma carga. Gráfico de potencial contra a distância. Vamos montar esse gráfico, um esboço só. Eu quero mostrar para vocês que ele pode estar na região positiva ou pode estar na região negativa. Vamos lá. Vou pegar minha régua aqui, ó, e vou traçar o esboço desse gráfico. Ó. Então, aqui eu tenho na ordenada potencial V, zero aqui, função da distância. Moçada, nós temos duas possibilidades, então. Eu posso ter um gráfico assim, ó. É uma hipérbole. Posso ter um gráfico assim também, ó. Uma hipérbole. Quando é que eu sei que o gráfico está na região positiva ou na região negativa? Vai depender do sinal da carga. Então, para este caso, eu tenho uma carga Q positiva. O potencial é positivo. Aqui eu tenho uma carga Q negativa. O potencial é negativo. Tá legal? Campo elétrico, força elétrica, sempre em módulo, porque é grandeza vetorial. Aqui não. Olha lá na pilha. Um polo é positivo, tem um potencial positivo. O outro polo de uma pilha tem um potencial negativo. Quando você liga a pilha, você estabelece um caminho condutor fechado, um circuito elétrico, e aí você vai ter o movimento dos elétrons, que no caso os elétrons são cargas negativas, eles vão para um maior potencial lá da pilha, né? Portanto, o sentido da corrente convencional, lembra? Contrário do movimento de elétrons. Tudo bem, moçada? Vamos continuar com a nossa teoria agora falando de energia potencial elétrica. Moçada, ainda eu tenho ponto P aqui, só que agora eu vou fazer o seguinte. Eu vou colocar nesse ponto P uma outra carga, chamada carga de prova. Ó. Eu vou colocar uma carga Qzinho aqui. No ponto P, agora, eu vou ter uma carga Q. Eu vou até apagar aqui, ó, aonde tinha aquele ponto do meu slide anterior, agora vai ter uma carga. Vamos lá, ó. Deixa eu apagar aqui. Era só um ponto. Agora, nesse ponto, eu estabeleci, coloquei uma outra carga. E aí, moçada, o que vai acontecer com ela? Vai trocar força.
Se essa está fixa e a carga Qzinho tiver o mesmo sinal, ela vai sofrer repulsão e ela vai entrar em movimento. Considerando que não tenha nenhuma outra força, não tem atrito, não tem nenhuma força que atrapalhe o movimento da carga Qzinho, se ela vai entrar em movimento, ela está adquirindo energia cinética. Se tem energia cinética, aumentando inclusive, porque vai aumentar a velocidade, é porque às custas de uma outra forma de energia que está diminuindo. Qual é a outra forma de energia? Potencial. Então, se eu colocar uma carga Qzinho nesse ponto, ela adquire energia potencial. Como é que eu determino? Fácil. A energia potencial depende da carga que eu coloquei naquele ponto e do nível de energia potencial naquele ponto, que é o que eu estudei na folha passada, no slide passado, moçada. Potencial elétrico. Eu estou indo, de acordo com o seu livro, num caminho contrário aqui, mas eu prefiro seguir o meu caminho aqui, que é mais fácil para entender. Primeiro eu defini o potencial, agora estou definindo a energia potencial e eu finalizo com o trabalho, porque se eu fizer do jeito que está no livro, ele já jogou o trabalho direto. Aí é mais difícil para entender. Então, quando eu coloquei a carga Qzinho nesse ponto, tinha nesse ponto um nível de energia. Agora adquiriu energia. Vou fazer uma analogia. Nós estudamos o ano passado. Se eu tiver um ponto a uma certa altura do solo, eu tenho um potencial gravitacional. Se eu colocar um corpo como essa caneta nesse ponto, adquire energia potencial gravitacional, que nós estudamos, MGH. Aqui não. Aqui é energia potencial elétrica. Então, se eu não tenho a carga Qzinho, eu tenho só o ponto, eu tenho potencial elétrico. Agora eu coloquei a carga Qzinho, então eu adquiriu energia potencial elétrica. Ou, moçada, ó, por que ou? Esse potencial elétrico que eu acabei de falar na aula passada não, no slide passado, lembrando, ó, V é igual K Qzão dividido por D. Então, eu vou substituir ali, moçada, ó, por D. Vamos substituir nesse V? Então, eu posso calcular a energia potencial como sendo a constante, eu vou mudar a ordem. Qzão, Qzinho, Qzinho, Qzão, tanto faz, é multiplicação. Você que escolhe a ordem dividido pela distância. Então, eu substituí o potencial elétrico Kq sobre D e eu tenho a energia potencial elétrica. Se você reparar, fácil de calcular e que eu afirmo para vocês, para cada duas cargas, eu tenho uma quantidade de energia armazenada. E se tiver três? Tem um sistema. Aí eu tenho que fazer entre a primeira e a segunda, a primeira e a terceira, a segunda e a terceira, e eu tenho a energia total armazenada. Tá legal, moçada? Essas duas maneiras de calcular vai dar exatamente o mesmo valor numérico. Ou você usa já o potencial, ou você, na verdade, usa as duas cargas. Lembrando, então, que o nosso EP aqui, ó, EP, para nós agora vai ser a energia potencial elétrica. Energia potencial elétrica. Feito, moçada. Unidades de medida nessas grandezas aqui. Vamos lá? Deixa eu arrumar esse I aqui e deixar ele. Energia no sistema internacional é medido em Joule. Joule se escreve, lembra? Galera, então quer dizer, aqui eu vou ter Joule, a carga é medido em Coulomb
e o potencial é medido em volt. Tá joia, moçada? Beleza, então. Vamos continuar. Agora, finalmente, eu chego no primeiro assunto do nosso livro desta aula, né? Desse capítulo, que é o trabalho da força elétrica. O ano passado, nós calculamos o trabalho de força constante assim: força vezes deslocamento vezes a distância. Aqui eu não posso usar, porque a força elétrica ela não vai ser constante. Se eu colocar uma carga de prova, uma carga Qzinho, ó, vou colocar no ponto A, e ela tiver o mesmo sinal, eu vou até deixar aqui frisado, ó, aqui é mais, ó. Quer dizer que nós vamos ter força de repulsão. Eu abandonei a carga Qzinho no ponto A. O que vai acontecer com ela? Ela vai sofrer a força de repulsão e vai entrar em movimento. Portanto, transformar a energia potencial elétrica em energia cinética. Ela vai se deslocar e vai passar por B. Só não posso calcular o trabalho fazendo força vezes deslocamento. Por quê? Porque essa força não é constante. À medida que a carga Qzinho se afasta da carga Qzão, o valor da força vai diminuindo. Então, nós vamos ter que calcular o trabalho de outra maneira. Como, Eduardo? Através de energia potencial. Eu afirmo para vocês que a força elétrica, assim como a força-peso e a força elástica, são forças conservativas. Então, o trabalho para levar essa carga do ponto A até o ponto B depende da energia potencial no ponto A menos a energia potencial no ponto B. Essa é uma maneira de calcular o trabalho. Tudo certinho. Se você tiver as duas quantidades de energia potencial, você já vai direto por aqui. Energia potencial em A menos energia potencial em B. Ou, eu vou abrir um pouco mais essa expressão. O trabalho para levar a carga de A até B igual. Vamos lá, moçada. Eu posso escrever que é a carga vezes o potencial em A menos a carga vezes o potencial em B. Portanto, a carga que está se movimentando ali, sendo levada pela força elétrica a sofrer um deslocamento, é o fator comum, carga vezes VA menos VB. Está aqui, ó. Essa é uma outra maneira muito interessante de calcular o trabalho da força elétrica, pela diferença de potencial entre os pontos, né, de saída e de chegada. Eu vou até deixar definido aqui para você uma coisa importante, ó. Esse VA é o potencial de saída, porque nem sempre vai ser ponto A, né? Pode ser ponto B, C, D, X. Então, eu vou deixar indicado para você aqui, ó, potencial de saída. Da onde está saindo a carga? De saída. E VB é onde está chegando a carga. Então, eu posso dizer que é o potencial de chegada. Deixa eu melhorar aqui, ó. Potencial de chegada. Tudo bem, moçada? Então, eu posso, deixar essa expressão até mais curtinha, escrevendo assim, se você quiser. Ó. O trabalho para levar a carga de A até B igual Q vezes U entre A e B. Quem que é U? É a diferença de potencial elétrico, chamada de
DDP. Nós já estudamos na eletrodinâmica, que é VA menos VB. Tudo bem, moçada? Deixa eu só economizar algum espaço aqui para escrever essas coisas aqui. Só um minutinho, eu vou jogar um pouco mais para cá para economizar espaço. Tá legal? Então, trabalho da força elétrica tá, ó. Trabalho da força elétrica. Não tem problema, eu economizo espaço mais ainda. Força elétrica. Moçada, e U é a diferença de potencial. De potencial. Pronto. Unidades de medida. Vamos lá. O trabalho é medida de energia, moçada. Ó. Isso aqui é energia. Isso aqui é joule. Tanto que eu faço a diferença de energia. Ó. Aqui também, ó. É joule. Energia, joule. Energia, joule. A carga é medida em coulomb. E o potencial é medido em volts. Só quero deixar registrado uma coisinha. A força elétrica é conservativa, portanto, o trabalho não depende da trajetória. Uma nota aqui, ó. Nota. Um recadinho. Ó, a força elétrica é conservativa. Portanto, o trabalho da força elétrica não depende da trajetória. Depende de onde sai e de onde chega. Da trajetória. Tem 3 forças conservativas. Força-peso, o trabalho não depende da trajetória. mgh. Na descida é mais, na subida é menos. A força elástica, kx² sobre 2, quando a mola está voltando para o comprimento natural, é positivo. Você está esticando ou comprimindo, é negativo. E o trabalho da força elétrica. Se o trabalho der positivo, significa que é um movimento espontâneo, devido à força elétrica. Se der negativo, significa que é um movimento forçado. Quer dizer que um operador que está realizando o trabalho. Tá legal, moçada? E vamos fechar a teoria falando do potencial. Última coisa. Potencial elétrico gerado por várias cargas. Então, aqui eu tenho Q1, Q2, Q3, Qn, enésima carga, um ponto P. Eu quero estudar no ponto P o potencial elétrico. Então, no ponto P. Quanto que vai ser o potencial elétrico? Lá no ponto P, eu vou ter um potencial medido em volts assim.
vai depender da carga 1, somado com o potencial da carga 2, da carga 3, até a enésima carga. É legal porque é uma soma escalar, não tem nada de vetorial aqui não, hein? Quantas cargas tiverem, ó. Eu vou abrir um pouquinho essa expressão, vou escrever assim: V igual K Q1 dividido por D1 mais K Q2 dividido por D2 mais K Q3 dividido por D3 mais, quantas tiverem, viu, moçada? É a enésima K Qn dividido por Dn. Então, eu vou deixar esse recado, que é uma soma dos potenciais elétricos gerados pelas N cargas que nós temos aí ao redor deste ponto. Soma, vou deixar aqui, ó. Soma escalar. Cada carga com o seu sinal, tá? Escalar. Combinado, moçada? Então, daqui a pouco a gente vai fazer exercício sobre isso.